Boa tarde, turma 300. Estou de volta para dar continuidade aos exercícios sobre acréscimos. O que é acréscimos? São os percentuais que vai aumentando o valor do produto. Vamos imaginar que você vai comprar um carro, né? Não comprou no dia que estava querendo, 10 dias depois teve um aumento de 10%. Aconteceu o quê? Um acréscimo no valor daquele carro. Isso serve para qualquer tipo de produto. Inclusive, eles usaram o P aqui na fórmula como produto, né? E o I como taxa. Então, vamos ver aqui outro exercício ó, que diz o seguinte. Ó, ao longo de 2 anos, o salário de Roberta foi aumentado em 2%, 6% e 4%. Sabendo que após esses reajustes, o salário dela passou a ser de 2.102,72. Em quantos reais aumentou o salário de Roberta nesse período? Então veja, gente, que neste caso, ele não dá o valor do produto inicial, ou seja, do salário da Roberta. Ele dá o valor do salário após esses 3 aumentos, um de 2%, um de 6% e um de 4%. Ora, se ele deu o valor do último salário, no caso, nós vamos encontrar o P0, que é o produto inicial, o salário, no caso. Tá ok? Então, vamos tirar os dados do problema. P0, ele não tem, a gente bota aqui uma interrogação. O P final é 2.102,72. O I1 é 2%, 2% dá 0,2. O segundo aumento, 6%, 6% dá 0,06. E o I3, 4%. 4 dividido por 100 dá 0,04. Então, nós vamos formar o produto dentro da equação já conhecida. Então, P igual a P0 vezes 1 mais I1, vezes 1 mais I2, vezes 1 mais I3. Isso aqui é a geral, né? Só que nós vamos trabalhar com apenas 3. Então, ó, o P0 eu não tenho, eu tenho o valor de P. Então, eu substituí aqui, ó. Eu troquei o P pelo valor final, 2.102,72, tá ok? O P0 eu não tenho, eu deixo aqui. A taxa 1 é 0,02. A taxa 2 é 0,06. E a taxa 3, 0,04. Corresponde a 2%, 6% e 4%. Somando aqui, ó, 1 mais 0,02 dá 1,02. Somando essa aqui, fica 1,06. E essa aqui fica 1,04. Eu fazendo esse produto aqui entre as 3 taxas decimais, eu tenho um valor de 1,12448. O P0 eu não tenho, tá? E o P eu tenho aqui. Então, fica 2.102,72 igual a P0 vezes 1,12448. Aqui, gente, nós temos uma equação do primeiro grau, que a variável agora é P0. A gente é acostumado a trabalhar com X, mas não importa a letra que está aqui. O que eu faço? Quando eu tenho uma variável numa equação do primeiro grau, eu isolo a variável, o termo que está do lado oposto da variável passa a ser numerador, e o que está junto da variável passa a ser denominador. Isso é sempre, gente, toda vez, nunca muda. Se eu tenho uma equação no primeiro grau, eu isolo a variável, pode ser qualquer letra, o termo que está do lado oposto da variável passa a ser numerador, e o que está junto da variável é o denominador. Professor, mas tem outros professores que dizem o seguinte, ó, quando a variável está no primeiro membro, eu boto no segundo membro e tal. Gente, isso aí termina fazendo uma confusão na cabeça de vocês. Façam o que eu estou dizendo, porque aí independe do jeito que eu estou falando, independe de onde está a variável. Imagina que ela estivesse aqui no primeiro membro. O que eu estou dizendo? Que o termo do lado oposto da variável passa a ser numerador. Então, se o P0 estivesse aqui no primeiro, quem ia ser o numerador? O que está do lado oposto, o que está no segundo membro. Só que o P0 está no segundo membro. O primeiro vai para o numerador. E o que está junto dele passa a ser denominador. Ah, pessoal, agora ficou fácil. Dividindo 2.102,72
por 1,12448, nós temos exatamente o valor de 1.870. E aí, professor, esse é o valor que a Roberta recebia antes de completar, ó, antes de ter os 3 percentuais, tá ok? Então, antes dela ter os 3 percentuais, ela ganhava exatamente R$1.870. Deu para entender? Não é fácil? É fácil. Vamos fazer uma recapitulada? Vamos. Então, vamos para o segundo exercício aqui, ó. Ao longo de 2 anos, o salário de Roberta foi aumentado de 2% a 6%, de 2%, 6% e 4%. Sabendo que após esse reajuste, o salário dela passou a ser 2.102, em quantos reais aumentou o salário de Roberta nesse período? Quanto é que aumentou? Eu não sei quanto aumentou, mas eu vou fazer os cálculos e saber quanto ela vai ganhar com o aumento desse 2%, 6% e 4%, e com isso eu vou saber quanto ela ganhava antes. Então, tirando os dados daqui, ó. O P0 eu não sei quanto é, que é o produto inicial, no caso é o salário inicial. O P final é 2.102,72 após esses percentuais de aumento. Então, a taxa 1 é 2%, dividido 2% dá 0,02, 6% dá 0,06 e 4% dá 0,04. Você tem que fazer sempre essa divisão, tá ok? E aí, ó, substituindo os valores na equação abaixo, temos, quem é a equação? Aqui é a equação geral, ó. P igual a P0, vezes 1 mais I1, vezes 1 mais I2, vezes 1 mais I3, aqui segue o barco, ó, tá? E 4 e 5 até chegar no IN, que nós não sabemos quem é. O valor de P é 2.102. E o valor de P0, eu não sei quanto é. Logo, eu substituo o valor de P, que é 2.102, ou seja, o salário final. O salário inicial, não sei, eu repito. 1 mais 0,02, que é a primeira taxa. 1 mais 0,06, que é a segunda taxa. E I mais 1 mais 0,04, que é a terceira taxa. Tá ok? Somando aqui, ó, 1 mais 0,02 dá 1,02. 1 mais 0,06 fica 1,06. 1 mais 0,04 fica 1,04. Multiplicando 1,02 vezes 1,06 vezes 1,04, nós temos exatamente 1,12448. Então, ficou P vezes 1,12448. O professor não podia trabalhar só com 2 decimais? Pode, mas se você quanto mais decimal tiver, melhor a aproximação, tá ok? E se eu fizer com 1,12? Provavelmente você não vai encontrar exatamente aquele valor, pode encontrar um valorzinho bem a menos, coisa pouca, que também não vai ter nenhum prejuízo, tá bom? Aí depende da prova que você está fazendo e verifique mais ou menos com quantas decimais foi trabalhado. Pelo valor que você tem lá, ó, você deveria ter em torno, se trabalhar só com 2 decimais, por volta aqui de 1.869 uns quebrados. E aí podia arredondar para 1.870, tá? Então, continuando aqui, ó, o valor de P final é 2.102,72. O valor de P0 eu não sei quanto é, mas o produto das taxas dá 1,12448. O que se faz? Nós estamos diante de uma equação do primeiro grau. Ora, a equação do primeiro grau é muito fácil. É só você isolar a variável, aqui, quem é a variável? P0. Professor, mas você não dá os problemas com X, com Y. Gente, essa variável, não importa quem está sendo representado. Pode ser qualquer letra, tá ok? Pode ser o A? Pode. Pode ser o B? Pode. Tá ok? Então, agora o que eu faço? Isolei a variável.
O termo que está do lado oposto da variável passa a ser numerador. E o que está junto da variável passa a ser denominador. Ah, professor, mas está decimal no dividendo e no divisor. Pois é. No divisor, você não pode fazer divisão, resolver uma continha de divisão, onde tenha decimal no divisor. E eu posso no dividendo? Pode. No dividendo posso, mas no divisor não pode. Como é que você faz? Você vai multiplicar o divisor por 10, por 100, por 1000, de acordo com o número de decimais que tenha no divisor. Quantas decimais eu tenho? 2, 4, 6. 6 dá equivalente a 1 milhão. 1 milhão dá 6 zeros, não dá? Dá. 1 milhão. Aí multiplica aqui por 1 milhão, multiplica o numerador por 1 milhão. Vai eliminar as 6 casas decimais, vai ficar tudo inteiro. E aqui elimina 2 decimais e acrescenta mais 4 zeros. Como é, professor? Você tem que multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo mesmo valor. Só que no denominador eu tenho 6 casas decimais. Para que eu elimine essas 6 casas decimais, eu multiplico por 1 milhão. Se eu multiplicar por 1 milhão, essa vírgula vai se deslocar 6 casas. Ó. E aí fica o número inteiro. Multiplicar o numerador por 1 milhão, você vai precisar de 6 casas, você só tem 2, acrescenta mais 2 zeros. E aí você faz a conta tudo com número inteiro. Deu para entender? Isso é divisão de números decimais. Vocês estão no terceiro ano, eu espero que não tenha mais dificuldade nisso aqui. Dividindo tudo isso, ó, eu tenho exatamente o valor do salário inicial, que estou chamando aqui de P0, podia ser S0, né? 1.870 o quê? Reais. Então, eu coloco aqui com o símbolo. Então, o salário inicial da Roberta era exatamente 1.870 reais. Se você não tivesse botado as 6 casas decimais, aqui ia dar um pouquinho menos. Mas vamos supor que desse 1.869. E aí lá na resposta não tinha 1.879. Tinha 1.870. Tinha números bem maiores e números bem menores. Você vai sempre botar o aproximado do que você encontrou. Ok? E se tiver exatamente o que você encontrou, aí fica mais fácil, né? Você vai lá e não tem dificuldade. Fecha os olhos, marca a opção correta. Deu para entender, gente? Então, ó, pegue esses exercícios, refaçam, porque isso aqui é importante, é interessante, principalmente para seu dia a dia, na hora de uma compra de qualquer objeto, de qualquer produto. Porque se eles disserem que deram um aumento de tantos por cento, e você não sabe fazer o cálculo, eles podem dizer que tiraram e na hora não tiraram nada. Aí você vai pagar exatamente o que eles querem. E aí não é bom, né? Ninguém quer pagar 10 centavos a mais do que é devido. A gente já paga aquele valor. Com dificuldade, ainda vai crescer o valor? Não. Tá ok? Então, gente, na próxima aula, nós vamos ver a parte de descontos. Desconto significa que vai retirar algum valor daquele produto para que você pague menos. Um exemplo, lá na prateleira tem uma mercadoria que diz assim, ó, se você pagar no cartão de débito, você tem 5% de desconto. Se você pagar em dinheiro, você tem 10% de desconto. O que é melhor? Pagar no cartão de débito ou pagar no dinheiro se você está com dinheiro no bolso? É melhor pagar em dinheiros. Por quê? Imagine que seja 100 reais. Ora, de 100 reais, se você desconta 10, você já paga só 90. Fica 10 para comprar o leite, né? Para comprar sei lá, uma coisa mais em conta. Mas é bom, nessas situações, sempre que ele lhe der uma vantagem para pagar em dinheiro, e você tiver o dinheiro, pague no dinheiro. Porque você está lucrando. E eles não estão lucrando tão, só que o lucro deles era muito maior. Era um lucro absurdo. Como eles viram que pagando em dinheiro fica melhor, eles dão esses descontos e você ganha um pouco
e ele ganha um pouco menos, mas ganha também, tá bom, gente? Então, por hoje, muito obrigado e até a próxima. Não esqueça de mandar a atividade que eu reenviei para vocês, tá bom? Até logo, abraço.